Baía e azeite de dendê são dois substantivos que se completam. Um faz parte da cultura do outro e é quase impossível passar por aqui sem notar sua presença. O azeite de dendê ou óleo da palma é popularmente utilizado na culinária nordestina. É produzido a partir do fruto da palmeira conhecida como dendezeiro, que tem sua origem na costa oriental da África. Utilizado em uma grande lista de pratos típicos, pode também substituir o óleo diesel, ser empregado na fabricação de sabão, velas, graxas, lubrificantes e artigos vulcanizados. O azeite de dendê está entre os mais consumidos pelos baianos e já conquistou também o mercado internacional. Atualmente é o óleo mais consumido do mundo, tendo ultrapassado até mesmo o óleo de soja. Só no ano de 2008 foram 43,9 milhões de toneladas, enquanto o óleo de soja rendeu 33,8 milhões de toneladas. A maravilha da Bahia é o dendê, né? Porque se não tiver o azeite, a moqueca não tem graça, não tem vida, né? Porque já vem de imitação em raça, né? Ele vem dentro da época lá dos nossos antepassados, negros, que já faziam, na verdade, a culinária com azeite. O que os negros tinham de boa cultura seria o dendê, onde faz o famoso azeite, a famosa moqueca baiana, que faz o peixe, fazemos o vatapá e o caruru. Dia de sexta-feira e de segunda-feira, todos os baianos comem um pouco de comida baiana para relembrar aquele tempo antigo. Eu gosto de dia de sexta-feira, lá em casa não pode faltar o dendê. Não, eu, como todos, a maioria dos baianos, sexta-feira tem que ter o dendê. Azeite de dendê é tudo, sexta-feira, né, numa moqueca, é claro que sim. É o melhor óleo que existe no mundo, que ele é natural. É um derivado de um azeite que ele tem muito baixo colesterol. Tenho tanta certeza, mas eu acredito que ele faz bem para a saúde, né? O azeite de dendê é uma gordura que tem como função secundária também oferece energia ao nosso organismo. Tem uma grande quantidade de vitamina A e alguns minerais como sódio, potássio e ferro. As propriedades do azeite de dendê são várias. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que nós não precisamos de gordura. No entanto, o nosso organismo precisa de gorduras para veicular vitaminas, proteínas, hormônios. Então, a gordura faz parte das necessidades do nosso organismo. Agora, o azeite de dendê, especificamente, ele é rico em provitamina A e vitamina E. Então, ele é muito importante. Existem estudos que demonstram que crianças aqui na cidade de Salvador têm deficiência calórica, deficiência proteica, mas muitas vezes não têm deficiência de vitamina A e vitamina E, porque recebe naturalmente nas comidas regionais esse tipo de vitaminas através do azeite de dendê. Além disso, o azeite de dendê ele tem triglicerídeos de cadeia média. E esses triglicerídeos de cadeia média, eles são importantes porque são muito digeríveis e muito bem aproveitados pelo organismo. Então, o azeite de dendê é realmente uma dádiva na alimentação baiana e até talvez seria se fosse mais divulgado e aproveitado em outros estados. A diferença entre o azeite de dendê e o azeite de oliva é a quantidade de ácidos graxos monoinsaturados e saturados que cada um tem. O azeite de oliva tem uma grande quantidade de ácidos graxos monoinsaturados, já o azeite de dendê tem maior quantidade de ácido graxo saturado. O azeite de dendê tem a vitamina A em maior quantidade na sua composição. Já o azeite de oliva tem uma grande quantidade de vitamina E. Os dois são importantes porque os dois são antioxidantes. O azeite de dendê, apesar de industrializado, não tem transagenia. Então, isso já faz dele um plus, né? Existe o maior concorrente, vamos dizer, seria o azeite de oliva. Mas e em que o azeite de dendê perde para o azeite de oliva? O ponto de fusão do azeite de oliva é bem mais alto. Então, o azeite de dendê, para realmente ser bom para o organismo, ele deve ser usado cru. Então, o que nós recomendamos na gastronomia é que, quando você fizer preparações, use o azeite de dendê no final, quando você praticamente já está desligando o fogo. Porque se você fizer frituras com azeite de dendê,
elas vão ter uma substância irritante de sistema digestório, que é a acroleína, por causa do ponto de fusão ser muito baixo, ou seja, esse ponto de fusão é exatamente o momento em que aquela gordura vai começar a se desdobrar em substância que não é benéfica para a saúde. A maneira correta do azeite de dendê, como qualquer outro óleo, é utilizar o cru. Todo óleo, quando é aquecido, a gente tem que fazer também uma relação, o tempo de aquecimento e a temperatura, porque quanto maior se passa o tempo de aquecimento, mais saturado torna o azeite. Tem a questão também da rancificação. Quando o azeite é exposto em temperatura ambiente, em contato com oxigênio, ele já pode rancificar, vai causar um sabor desagradável. Estudos apontam que o azeite de dendê auxilia no aumento do colesterol HDL, que é o que chamamos de colesterol bom, e ele reduz os níveis de LDL, que chamamos de colesterol ruim. Se você estudar trabalhos científicos, você vai ver que ele realmente ajuda a elevar o HDL, que é o bom colesterol, e a diminuir o LDL, que é o colesterol ruim, né? E, de um modo geral, ele diminui o colesterol em cerca de 30%. Em excesso, o azeite de dendê pode causar dano. É um alimento calórico pelo fato de ser um óleo, lembrando que o lipídio, se comparado aos demais nutrientes, ele oferece mais energia. 1 grama de gordura, ele tem 9 calorias. Carboidrato e proteína apresenta apenas 4 calorias por grama. É importante observar a tolerância na ingestão de determinados alimentos. Algumas pessoas podem apresentar sensibilidade ao azeite de dendê. Observamos que pessoas que possuem gastrite ou refluxo têm essa sensibilidade. Então, para esses casos, é importante evitar o excesso, assim como outros casos também. Tudo em excesso é ruim ao nosso organismo. A restrição em relação ao azeite de dendê é que ele é muito calórico, né? 1 grama de gordura desenvolve 9 quilocalorias. Então, ele é muito gorduroso, sendo muito gorduroso e muito calórico, evidentemente, se você abusar, você vai ter uma tendência ao sobrepeso, ou à obesidade, coisa assim. Evidentemente que ele é mais positivo para a saúde humana, principalmente aqui na cidade, que nós temos 20% da população que pode ter acesso a qualquer tipo de alimento, e 80% que tem muitas restrições por condições financeiras baixas. O azeite de dendê é um alimento muito rico e interessante para ser utilizado, inclusive por crianças não muito pequenas, mas uma criança de 1 ano em diante. Se você usar o azeite de dendê, como eu falei, cru, no final de cada preparação, vai fazer muito bem essa criança. E assim, as quantidades também que se usa não pode ser abusivo, não é a mão da cozinheira, né, deixar na mão da cozinheira a quantidade que se vai colocar de azeite de dendê. Se você vai fazer uma moqueca para dar para uma criança, você vai usar uma pequena quantidade de azeite de dendê. Se for para um adulto, por exemplo, você usa por dia 1 a 2 colheres de azeite de dendê, é o suficiente para lhe dar calorias percentuais relativas à gordura que vão lhe fazer bem e não vão lhe engordar. Então, nós achamos que todo o azeite de dendê só é utilizado para alimentação. E não é, ele tem uma série de aplicabilidades além da alimentação regional que nós temos aqui na Bahia. No Brasil, a cultura do dendê foi introduzida pelos escravos africanos no início do século XVII. No princípio, ela estava voltada para a subsistência de famílias pobres no litoral baiano. Nos últimos anos, o dendê se destacou pelo elevado valor comercial para o setor de alimentos industrializados, pois seu óleo contém propriedades equivalentes aos atributos das gorduras trans, sem, contudo, veicular a substância. Na culinária típica baiana, nós trabalhamos com alguns ingredientes básicos, que é o azeite de dendê, que o azeite ele veio da África, trazido até mesmo no processo de colonização, que os escravos vieram para aqui, para Salvador, para a Bahia, para o Brasil, trouxeram o dendê. O dendê é um produto que é o 2º mais utilizado no mundo. É impressionante, rico em vitamina A, rico em outras vitaminas,
que ainda tem um poder muito grande na fritura de suportar a temperatura. Então é um óleo que é de origem também vegetal, que isso é importante entender, que dentro do contexto do dendê eu posso tirar o azeite de dendê, eu posso usar ele como subprodutos para forno, para cozimento, para queima, para ajudar no cozimento, na queima de produtos. Eu também posso utilizar ele como subprodutos na área do alimentício, como pigmentação, beta-caroteno. Ele é muito rico na coloração, em substituição de alguns outros produtos que muitas vezes não são saudáveis. O azeite de dendê ele é maravilhoso. Além disso, eu posso também extrair dele um óleo que é do coco, o óleo do próprio coco do dendê, tirar o óleo ali, que é algo maravilhoso. Mas o que nós vamos fazer hoje? Eu quero mostrar a vocês a substituição. Eu posso pegar, não utilizar um peixe, não utilizar uma carne, não utilizar um frango e utilizar a soja, que é uma proteína que tem um alimento que é de origem vegetal, que nós utilizamos em substituição de algumas proteínas, que fica maravilhoso. Eu digo sempre aos meus alunos aqui no SENAC que uma boa aula, uma boa preparação começa dos bons ingredientes. E na culinária baiana nós usamos azeite de dendê, usamos o leite de coco, um pouco de alho, pode ser. Você pode usar um bom tomate bonito, cebola, coentro, cebolinha e o suco de limão. Esses ingredientes mais a proteína, você consegue gerar um prato maravilhoso, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Você vai ficar assim, quero sentir esse cheiro, eu quero degustar. E nós que estamos aqui hoje vamos poder degustar esse prato, que vai ser algo maravilhoso. Vamos lá. Primeiro passo é o corte. O corte que nós utilizamos na preparação da moqueca, nós chamamos de julienne, ou julienne. São cortes em tiras finas, a cebola e o tomate. Quando você começar com o corte, é interessante você continuar com o mesmo corte para todos os alimentos. É importante eu ter o tomate vermelho? Porque ele também ajuda naquela composição da coloração. Tomate, cebola, o cheiro verde. Você vai ter uma moqueca bastante bonita e agradável no seu prato. Agora que eu já cortei os alimentos da preparação, nós chamamos isso de mise en place. O que é mise en place? Preparo. Vou preparar um bolo, separo os ingredientes. Vou preparar a base de glúten, já cozinhei o glúten, já fiz a preparação. Essa arrumação, essa disposição dos alimentos, dos ingredientes, facilita muito o trabalho, que é aquela questão que nós chamamos de organização na cozinha. Eu coloco um pouco de azeite de dendê, um pouco do alho, a cebola, o tomate, envolve os ingredientes. Eu aqui nesse momento agora vou acrescentar soja. Como foi que eu fiz com a soja? Eu peguei ela seca, hidratei, coloquei água quente, água morna, cobri ela, depois de 5 minutos fui, coloquei água fria e comecei a espremer para tirar aquela gosto de industrializado, que fica algo maravilhoso. É a hidratação da própria soja mesmo. Coloquei a soja agora juntamente com alho, azeite de dendê. Se vocês pudessem perceber o aroma que está aqui dentro, é algo maravilhoso. A soja. E aqui agora eu vou acrescentar um ingrediente que não pode faltar. O coentro. Coentro, suco de limão, que é importantíssimo na preparação. Coentro, suco de limão. Eu posso usar coentro e cebolinha, que nós chamamos aqui em Salvador, algumas regiões chamam de cheiro verde. O que é cheiro verde? A composição é um grupo de ervas que nós utilizamos. Na culinária italiana usa alecrim, tomilho, manjericão. Alguns lugares usam salsa. E cada região tem suas propriedades nos alimentos, a identidade, né, que vamos dizer assim. Salvador utiliza muito coentro em algumas preparações. Utilizo coentro e cebolinha. É importante você cortar ela, a faca tem que estar afiada, porque se você cortar o alimento, pressionar o alimento com a faca cega, você vai tirar o sumo dele, que é basicamente o sabor que está de agradável. Então, por isso que cozinheiro sempre faca afiada.
Manhinha sempre faz assim, faca de manhinha sempre afiada, importante para ter aquele preservação dos nutrientes. E aqui agora eu vou acrescentar o suco de um limão. Como é que eu faço com o limão? Pego o limão, corto ele de um lado, corto ele do outro, ao meio, e tiro o centro, que é onde fica a semente, um lado do outro. Esse tipo de corte aqui te ajuda a você extrair o suco do limão. Finalização do prato. Moqueca simples, você que não come proteína, tem alguma restrição alimentar, não se preocupe. Ah, quero ir para a Bahia, não vou comer. Vai comer sim. Posso comer em casa? Fique à vontade de fazer isso em casa. Aula fácil, simples. Agora a montagem. Um arroz simples pode ser um arroz de coco, um arroz branco, como nós chamamos popularmente aqui em Salvador, outras regiões. Você monta uma porçãozinha para você degustar e saborear. O aroma que está aqui é muito agradável, é muito agradável. Eu te convido a você degustar em casa, você vai ver respostas, comunique, mande e-mail falando o que aconteceu, a experiência que você teve com a soja e a moqueca. É algo que você vai ficar assim deslumbrado com isso.